E se aquilo que parece o fim for, na verdade, o começo de tudo? Lucas 24 nos leva ao momento mais decisivo da história. Ainda é madrugada, o silêncio domina o ambiente, o peso da crucificação ainda está fresco na memória. Jesus morreu, o Mestre foi sepultado, as expectativas foram enterradas junto com ele. Algumas mulheres caminham em direção ao sepulcro, elas levam aromas, porque esperam encontrar o corpo. Para elas, a história terminou na cruz. E aqui está algo profundamente humano. Quando Deus está em silêncio, tendemos a concluir que tudo acabou. Mas ao chegarem, algo está errado, ou melhor, algo está gloriosamente certo. A pedra foi removida. Esse detalhe é importante. A pedra não foi removida para Jesus sair, mas para que elas pudessem ver. O texto diz que, ao entrarem, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. O vazio do sepulcro não é ausência, é anúncio. Enquanto estão perplexas, dois homens com vestes resplandecentes aparecem. É a intervenção do céu no meio da confusão humana. E a pergunta que eles fazem atravessa os séculos. Por que buscais entre os mortos ao que vive? Essa pergunta revela uma tendência do coração humano. Procurar vida onde só há morte. Procurar esperança em coisas que não podem sustentar. E então vem a declaração que muda tudo. Ele não está aqui, mas ressuscitou. Não é uma ideia, não é uma metáfora, é um fato histórico, concreto, real. A ressurreição não é apenas um final feliz de uma história triste. Ela é a validação de tudo o que Jesus disse, é a confirmação de que o sacrifício foi aceito, é a prova de que o pecado foi vencido e a morte derrotada. Os anjos continuam: lembrai-vos de como vos falou. A fé cristã não é construída sobre sentimentos momentâneos, mas sobre a palavra de Deus. Jesus já havia dito que morreria e ressuscitaria. O problema não era a falta de informação, era a dificuldade de crer. E naquele momento elas se lembram, e isso é poderoso. Muitas vezes o que precisamos não é de algo novo, mas de lembrar do que Deus já disse. Elas então correm para contar aos discípulos, mas a reação deles é surpreendente. Não acreditam. O texto diz que aquelas palavras lhes pareciam um delírio. Até aqueles que caminharam com Jesus têm dificuldade de processar a ressurreição. Isso nos mostra que a fé não é automática, ela é construída, confrontada, amadurecida. Pedro, porém, decide verificar. Ele corre ao sepulcro e, ao chegar, vê apenas os lençóis de linho. O corpo não está lá. E ele volta, admirado. Ainda não é fé plena, mas já não é incredulidade completa. É início de algo sendo reconstruído dentro dele. Lucas está nos mostrando um processo. A ressurreição não foi imediatamente compreendida. Ela foi sendo revelada, assimilada, crida passo a passo. E aqui está o centro de tudo. O cristianismo não se sustenta apenas na cruz, mas no túmulo vazio. Sem ressurreição, não há esperança. Sem ressurreição, a morte ainda vence. Sem ressurreição, a fé perde o sentido. Mas porque ele ressuscitou, tudo muda. A culpa já não define mais o nosso futuro. O pecado já não tem a palavra final. A morte já não é o ponto final da história. Cristo venceu. E mais do que isso, ele venceu por nós. A ressurreição não é apenas um evento a ser celebrado, é uma realidade a ser vivida. Significa que há vida onde parecia não haver saída. Significa que Deus continua agindo mesmo quando tudo parece encerrado.
Significa que o silêncio de Deus nunca é ausência, é preparação. Na prática, isso toca diretamente o nosso dia a dia. Quantas vezes você já olhou uma situação e pensou, acabou? Um relacionamento, um sonho, uma fase da vida, uma esperança. As mulheres também pensaram assim. Os discípulos também pensaram assim. Mas Deus estava escrevendo um capítulo que ninguém esperava. É como alguém que fecha um livro no meio da história e acha que entendeu tudo, quando na verdade ainda falta o final. A ressurreição nos ensina a confiar mesmo quando não vemos, a esperar mesmo quando parece tarde, a crer mesmo quando tudo diz o contrário, porque Deus tem o poder de transformar finais em começos. Talvez hoje você esteja caminhando como aquelas mulheres, carregando expectativas enterradas, lidando com frustrações, tentando aceitar um fim. Mas o túmulo vazio continua ecoando a verdade eterna. Ele não está aqui, ele ressuscitou. E se ele venceu a morte, então nada está fora do alcance do seu poder. Nada. Pense nisso. Que Deus te abençoe.